Olha, vou te contar. Eu morava num bairro bem simples, de gente humilde, sabe? As casas todas parecidas, pequenas, bem básicas. A minha, então, nem se fala, era bem velhinha, mas era o que a gente tinha. Eu e meu marido sempre demos nosso jeito por ali, só que um dia começaram a construir uma mansão enorme bem do lado da nossa casa. Do nada, um verdadeiro casarão daquele de novela, com piscina, varanda chique, tudo de primeira, e eu só olhando para minha casinha humilde do lado daquele gigante. Depois de um tempo, finalmente o dono da casa apareceu, mas não era quem eu esperava. Em vez de um casal jovem ou uma família cheia de filhos, era um senhor de idade que se mudou para lá, todo sozinho. O velho, um senhor negro, segundo o comentário, era um angolano, andava devagar, sempre de terno, bem arrumado, parecia rico, mas não falava com ninguém. Só saía para fazer suas compras e voltava logo. Nunca vi ninguém visitá-lo, nem barulho de festa tinha. Só ele e aquela mansão enorme e vazia. Aí eu pensava, né, que diferença, eu e meu marido com nossa casinha apertada, lutando todo dia para pagar as contas, e aquele senhor sozinho num palácio daqueles. Não sei o que me dava, mas às vezes eu sentia até uma certa pena dele. O homem tinha tanto, mas vivia ali, isolado, sem companhia, e eu com pouco, mas pelo menos tinha meu marido para me fazer companhia nas noites simples. Jantando na sala com a TV ligada, meu marido ria quando eu comentava sobre o velho angolano. Dizia que a vida é engraçada, que tem gente que tem tudo no mundo, mas não tem o principal, alguém para dividir. E olha, ele tinha razão. Não que eu tivesse inveja do homem, mas era estranho ver aquela diferença tão grande. Ele com a casa cheia de luxo, mas sozinho, e eu com minha casinha humilde. Um dia, num daqueles momentos de conversa na cozinha, olhando pro nada, eu virei pro meu marido e soltei. E se eu pedisse um emprego pro nosso vizinho da mansão? Ele vive sozinho, de repente precisa de uma ajuda, e a gente podia usar esse dinheiro para dar um alívio nas contas, né? Ele de cara ficou meio ressabiado, tentou dar aquela reclamada, dizendo que não gostava da ideia, que achava esquisito, mas não teve jeito. Nossa situação estava apertada demais. O salário dele mal dava para cobrir as despesas, e as coisas estavam ficando cada vez mais complicadas. Depois de um tempo de discussão, ele acabou cedendo. O que mais a gente podia fazer? Precisava dar um jeito, e qualquer ajuda era bem-vinda. Então, lá fui eu, cheia de coragem, bater na porta do vizinho. A mansão parecia ainda maior de perto, com aqueles portões imponentes. Quando ele atendeu, fiquei até um pouco nervosa. O senhor era sempre muito sério, mais educado. Expliquei minha situação, disse que eu estava precisando de trabalho e que, como ele vivia sozinho, talvez tivesse algo para eu fazer ali, como arrumar a casa, cozinhar ou cuidar de alguma coisa que ele precisasse. Ele me olhou por uns segundos e eu já pensei que ele fosse me mandar embora. Mas, para minha surpresa, ele me convidou para entrar. A casa por dentro era um mundo à parte, tudo muito limpo e organizado, mas com um ar de solidão. Ele me ouviu com calma e disse: "Olha, no momento não estou precisando de ninguém. Eu mesmo tenho dado conta das coisas aqui, mas se você está realmente precisando, posso abrir uma exceção e te dar uma chance. A gente faz um teste e vê como vai." Meu coração até acelerou. Era uma oportunidade, afinal. Eu sabia que não seria fácil, mas de repente aquela chance podia fazer a diferença pra gente. Agradeci, disse que faria o meu melhor, e ele combinou de eu voltar no dia seguinte para começar. Saí de lá com a cabeça cheia de pensamentos, já me imaginando trabalhando naquela mansão, enquanto tentava entender no que aquilo poderia se transformar. Cheguei em casa toda feliz, com um sorriso que eu não conseguia esconder. Mal entrei pela porta e já fui logo contando para o meu marido que o senhor da mansão tinha aceitado me dar uma chance de trabalho. Ele, que estava meio desanimado antes, também ficou feliz. "Sério? Então vai dar certo." "Logramos," ele disse, já aliviado. Logo depois, ele me perguntou: "E aí, como é a casa por dentro?" "O cara tem mesmo muita grana." Eu comecei a descrever tudo com detalhes, ainda impressionada com o que tinha visto. Falei dos móveis de luxo, dos quadros enormes nas paredes, do sofá que parecia ter saído de uma revista e da mesa gigantesca na sala de jantar, que parecia feita para receber um monte de gente, mesmo o senhor morando sozinho. Tudo ali era chique e brilhante, diferente de tudo o que a gente tinha ou tinha visto de perto. Ele ouvia cada palavra com atenção, como se estivesse visualizando tudo junto comigo. Conforme eu ia falando, percebi que meu marido ficava cada vez mais pensativo. No começo, achei que ele só estivesse surpreso, imaginando o contraste entre a nossa vida e a do vizinho, mas olhando melhor, tinha algo mais ali. Ele parecia estar formulando alguma coisa na cabeça,
como se estivesse tendo uma ideia ou planejando algo. Só que naquele momento eu não fazia a menor ideia do que se passava pela cabeça dele. Eu estava tão empolgada com a oportunidade e aliviada por conseguir um jeito de ajudar nas contas que nem me passou pela cabeça que ele podia estar pensando em algo que fosse além disso. Era só o início de um caminho que, mal sabia eu, poderia nos levar a situações bem diferentes do que eu tinha imaginado. Comecei a trabalhar logo no dia seguinte e tudo foi correndo bem. O senhor era tranquilo, sempre educado, falava muito sobre sua vida na Angola, e eu fazia o meu trabalho direitinho, limpava a casa, organizava as coisas e até arrumava uns detalhes que ele nem pedia, só para mostrar serviço. Embora fosse uma mansão enorme com muito espaço para cuidar, eu estava levando numa boa, mesmo voltando para casa todos os dias cansada. Meu corpo até reclamava um pouco, afinal limpar aquela casa gigantesca não era moleza, mas no fundo eu estava feliz. Conseguir aquele trabalho já era um alívio para a gente e eu me sentia bem sabendo que, de alguma forma, estava ajudando a melhorar nossa situação. O dinheiro que entrava fazia diferença e o senhor até elogiava meu serviço de vez em quando, o que me dava mais vontade de continuar. Meu marido também parecia satisfeito. A cada dia, quando eu voltava, ele perguntava como tinha sido e eu contava as coisas que fiz, como o velho era discreto, mas gentil. A rotina estava começando a se ajeitar e eu até me sentia orgulhosa por estar dando conta de tudo, tanto lá na mansão quanto em casa. Só que mesmo com tudo correndo bem, havia um clima diferente no ar. Meu marido continuava curioso sobre o vizinho, sempre perguntando detalhes sobre a casa, o que ele fazia, se recebia visitas, esse tipo de coisa. Na minha cabeça era só curiosidade normal, afinal a gente nunca tinha visto alguém assim de tão perto. Mas aos poucos eu ia percebendo que ele pensava em algo que eu ainda não conseguia entender direito. Um dia, depois de chegar do trabalho, eu e meu marido estávamos relaxando no sofá, finalmente tirando um tempo para nós dois. A conversa ia leve, descontraída, quando sem muita cerimônia decidi perguntar: Amor, o que tanto passa na sua cabeça quando eu falo do vizinho da mansão? Parece que você fica viajando em alguma ideia. Ele ficou em silêncio por uns segundos, e eu achei que ele fosse soltar uma dessas brincadeiras de sempre, mas de repente ele me olhou nos olhos e falou algo que me fez gelar na hora. E se você tentasse conquistar o velho, hein? Pensa só, caras ricos como ele costumam gastar dinheiro com mulheres, dar presentes caros e você... Bom, você é uma gata. Duvido que esse morto-vivo não deseje ter uma mulher bonita do lado. Eu fiquei branca na hora, nem consegui acreditar no que acabava de ouvir. Meu coração disparou e minhas mãos começaram a suar frio. Como assim? Tá maluco? Zrenia, pensei, mas as palavras nem saíram direito. Meu próprio marido sugerindo que eu fizesse isso. Aquilo parecia surreal, como se o mundo tivesse virado de ponta cabeça de uma hora para outra. Enquanto ele continuava me olhando, esperando alguma reação, minha cabeça estava a mil. Nunca imaginei que ele fosse sugerir algo assim. Aquela ideia me deixou completamente desnorteada, como se de repente eu estivesse vivendo uma história que não era a minha. Ele me olhou firme sem desviar o olhar e insistiu. Tô falando sério? Pensa bem, a gente pode sair desse buraco de uma vez por todas. O velho rico fica lá naquela mansão, sozinho. Não temos nada a perder. É só você usar a cabeça, seduzir ele de um jeito discreto e, claro, usar preservativo, né? Ha, 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 ha. Ele soltou uma risada como se tivesse feito uma piada, mas a expressão dele mostrava que estava falando sério. Eu fiquei sem chão. Meu próprio marido, a pessoa com quem dividi minha vida, com quem estava lutando para sair dessa situação complicada, estava me propondo algo inimaginável. Era como se ele estivesse tão cego pela ideia de dinheiro fácil que não enxergava o absurdo do que estava me pedindo. Aquele riso debochado só me deixou mais desconcertada. Você está falando isso de verdade? Perguntei, ainda tentando entender o que estava acontecendo. E ele, com aquele sorriso maroto, respondeu: Claro, pensa só, mulher, a gente não tem nada, ele tem tudo, e você é bonita demais para não aproveitar isso. A gente só precisa jogar o jogo, tirar vantagem. Não custa tentar. Eu não estou falando para você se apaixonar pelo velho, é só pegar o que ele pode oferecer. Eu me senti traída. Como se o homem que eu conhecia tivesse se transformado em alguém que eu não reconhecia mais. A ideia me parecia tão errada, mas ao mesmo tempo nossa situação era tão precária que eu não sabia como reagir. E aí, pessoal, tudo bem até aqui? Se vocês estão gostando dessa história cheia de surpresas e reviravoltas, já aproveita agora para deixar aquele like. Isso ajuda demais o canal a crescer.
E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder nenhuma das nossas histórias. E quero saber a opinião de vocês. O que acham dessa situação? O marido dela está sendo louco ou só está tentando arrumar um jeito de sair da crise? Comenta aqui embaixo que eu tô curiosa para saber o que vocês pensam. Agora bora continuar a história. Bem, depois daquela conversa bizarra, aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu não conseguia parar de pensar. Afinal, se o meu próprio marido estava disposto a me oferecer para outro homem, o que isso dizia da nossa relação? Comecei a me perguntar se ele estava tão desesperado assim ou se no fundo ele realmente não se importava tanto quanto eu imaginava. No começo, a ideia me parecia absurda, suja até. Mas conforme os dias iam passando e eu voltava para casa cansada do trabalho na mansão, com as contas empilhando na mesa, comecei a considerar a possibilidade. Eu sabia que não era certo, mas a situação que a gente vivia também não era. Dinheiro era algo que faltava, e se o velho realmente tivesse interesse, talvez isso pudesse ser uma solução. De repente, aquela proposta que eu tinha achado tão errada começou a parecer uma forma de escapar do aperto em que estávamos. Eu me pegava pensando, e se? Foi aí então que decidi colocar o plano em prática. Depois de uma conversa bem franca com meu marido, onde eu expus minhas inseguranças e ele reforçou que estava do meu lado, chegamos a um acordo. Ele me deu as últimas economias que tinha para eu comprar roupas mais provocantes, algo que realmente chamasse a atenção do velho da mansão. No dia seguinte, eu acordei cheia de expectativa e um pouco de nervosismo. Olhei para o espelho, tentando me convencer de que tudo ia dar certo. Comprei uma blusa justinha, que acentuava minhas curvas, e uma saia curta que deixava minhas pernas à mostra. Prendi o cabelo de um jeito que deixava meu pescoço à mostra e passei um batom vermelho, que eu sempre soube que atraía olhares. Quando terminei de me arrumar, me senti uma mulher provocante e sensual, pronta para encarar o dia. Chegando no serviço, a atmosfera parecia diferente. O sol entrava pelas janelas da mansão, iluminando o lugar de um jeito especial. O senhor me recebeu com um sorriso no rosto, e eu pude notar um brilho diferente nos olhos dele. Aquela primeira troca de olhares fez meu coração disparar. Enquanto eu me movia pela casa, tentando manter a confiança, sentia que estava jogando um jogo arriscado, mas também empolgante. E ao mesmo tempo, o calor da adrenalina me deixava mais viva do que nunca. O dia passou entre arrumações e conversas, e a tensão no ar parecia crescente. Eu não sabia ao certo como ele reagiria às minhas investidas, mas estava disposta a descobrir. Cada interação era como uma dança, e eu estava pronta para levar o ritmo. Foi então que a cada dia que passava, eu ia me insinuando mais e mais. No começo era só um olhar mais demorado ou um sorriso a mais. Mas com o tempo fui me soltando, fazendo comentários brincalhões e dando pequenas indiretas. O senhor começou a perceber, e as coisas mudaram. Ele passou a me elogiar, dizendo que adorou minha mudança e as roupas que eu estava usando. Você tá mais bonita a cada dia, sabia? Ele comentou em uma das tardes, enquanto organizava algumas coisas na sala. Eu senti meu coração acelerar. Obrigada, é só uma nova fase, acho que me encontrei. Respondi, tentando manter a confiança. A cada elogio, eu me sentia mais empoderada, e isso me dava coragem. Ele parecia realmente encantado, e eu sabia que estava acertando na estratégia. Nossos diálogos ficaram mais fluidos e cheios de segundas intenções, e o clima na mansão esquentou. O jeito que ele me olhava, a forma como suas mãos se demoravam um pouco mais ao me mostrar algo, tudo isso me deixava animada e nervosa ao mesmo tempo. Eu comecei a me sentir como uma personagem de filme, vivendo uma situação que nunca tinha imaginado. Cada dia se tornava uma nova oportunidade, e a ideia de conquistar o velho rico começava a se transformar em algo mais real do que eu tinha previsto. A linha entre o que era certo e errado estava se tornando cada vez mais borrada, mas a emoção de estar vivendo aquilo era inegável. Um dia, ao chegar no serviço, fui surpreendida pelo velho angolano que estava com uma caixa nas mãos. Ele me olhou com um sorriso maroto e disse: "É seu, sobe lá e usa hoje durante o serviço." Meu coração disparou de curiosidade e eu fui direto para o quarto. Ao abrir a caixa, encontrei um vestido lindo, de um material finíssimo, quase transparente por inteiro. A peça tinha um caimento que destacava minhas curvas de um jeito que eu nunca tinha experimentado antes. Assim que vesti, me senti deslumbrante e poderosa. O vestido era tão ousado que me fazia sentir como se estivesse prestes a entrar em uma nova fase da minha vida. Quando desci, o olhar dele se iluminou. Ele me olhou de cima a baixo e soltou um
Maravilha! Você está simplesmente perfeita. Aquelas palavras me deixaram radiante e pela primeira vez eu me senti verdadeiramente sedutora. O clima na mansão estava ainda mais carregado. A cada movimento que eu fazia, sentia a tensão aumentar. Ele se aproximou um pouco mais, quase como se quisesse me tocar, e aquele momento me fez sentir como se estivéssemos em um filme romântico. Eu sabia que estava entrando em um território perigoso, mas a adrenalina e o desejo de sair da nossa situação difícil estavam me levando adiante. Ele então me pegou pela cintura e me puxou para perto do seu corpo, e eu fiquei paralisada por um instante. Meu Deus, que é isso? Esse cara tem 3 pernas? Pensei, quase em choque. Era algo totalmente inimaginável, e a intensidade daquele momento me deixou confusa. O toque dele era firme, mas ao mesmo tempo delicado, e a sensação de estar tão perto dele fez meu coração disparar. Foi então que lembrei, esse velho é angolano. A realidade começou a pesar sobre mim. Eu estava totalmente perdida naquela situação. As fantasias que eu tinha alimentado na minha cabeça agora estavam tomando forma de um jeito que eu nunca esperaria. O que eu tinha começado como uma simples estratégia para ajudar nas contas estava se transformando em algo muito mais complicado. A atração era visível, e mesmo eu tentando me manter firme, não consegui ignorar o impulso de querer mais. Mas a parte racional de mim gritava que eu estava pisando em terreno enorme e perigoso. O que eu estou fazendo? Pensei. Era uma mistura de excitação e medo, e eu sabia que precisava tomar cuidado. Essa dança entre desejo e razão estava prestes a se intensificar ainda mais, e eu não sabia até onde estava disposta a ir. Ele então me levou até a cama e, em um misto de nervosismo e excitação, deixei que ele tocasse meu corpo por cima daquele vestidinho fininho. A sensação era intensa e cada toque dele parecia fazer meu corpo reagir de maneiras que eu nunca tinha imaginado. Quando ele começou a fazer o que queria, a mistura de dor e prazer me pegou de jeito. Aquelas primeiras sensações eram estranhas, como se eu estivesse flutuando, sendo aberta por dentro. Olhei para o teto do quarto e comecei a ver estrelas, como se meu corpo estivesse sendo explorado por uma energia completamente nova. Afinal, nunca havia sentido algo daquele tamanho, e ele não usava nem a metade. Era como se eu estivesse em outra dimensão, onde tudo era possível, mas na verdade não era. Aquela experiência, que eu nunca tinha planejado, começou a se desdobrar de um jeito que me deixava totalmente atordoada. A excitação misturada com a adrenalina da situação me fez perder a noção do tempo e do espaço, e eu me deixei levar por aquela onda de sensações, sem saber onde aquilo tudo ia me levar. Após me entregar por inteira àquele homem, voltei a fazer as coisas que havíamos combinado. Prometi a mim mesma que não contaria ao meu marido que o angolano havia me dilacerado daquela forma. Era um segredo que eu guardaria só para mim, uma parte da minha vida que estava começando a tomar um rumo inesperado. Assim, os dias seguiram. Durante o serviço, o clima entre nós esquentou ainda mais, e ele me levava para a cama quase todos os dias. A cada vez era uma nova descoberta, uma nova intensidade. O desejo se tornou uma rotina e eu comecei a me perder naquelas sensações. Cada encontro era como um novo capítulo de um livro que eu não queria que acabasse. Era como se eu estivesse vivendo uma vida dupla. A mulher que ia para casa e contava tudo para meu marido e a amante que se deixava levar pelos encantos do velho angolano. No trabalho, eu era aquela mulher provocante e sensual. E quando voltava para casa, tentava manter a normalidade. Mas no fundo, eu sabia que algo tinha mudado em mim, que eu havia cruzado uma linha da qual não poderia mais voltar. A adrenalina de viver esse segredo só aumentava. E a cada encontro, a linha entre prazer e culpa se tornava mais tênue. Eu estava completamente envolvida nesse jogo e não sabia até onde isso iria me levar. Mas a excitação de viver essa nova vida era irresistível. E eu me perguntava se conseguiria equilibrar tudo isso sem que meu mundo desmoronasse. Ele sempre falava que iria me encher de presentes, que aquele vestido era apenas uma amostra do que eu iria ganhar. A cada vez que ele mencionava isso, meu coração acelerava. Era como se ele soubesse exatamente como me manter presa àquela vida que eu estava escolhendo. E eu não conseguia resistir à ideia de ser mimada por alguém que tinha tanto a oferecer. Você merece tudo de bom, ele dizia, enquanto me olhava com aqueles olhos cheios de desejo. Apenas espere até ver o que mais eu tenho reservado para você.
Aquela promessa de presentes e surpresas me deixava animada. Mas ao mesmo tempo me fazia sentir um frio na barriga. Eu sabia que havia um preço a pagar por aquilo, mas por enquanto a excitação falava mais alto. Os dias passaram e a expectativa dos presentes se tornava uma parte do nosso jogo. Ele sempre me surpreendia com pequenas coisas, joias, perfumes caros, e a cada novo presente eu me sentia mais e mais envolvida naquela nova realidade. Era uma mistura de prazer e culpa que me deixava em um estado constante de euforia. Um dia, ao chegar no serviço, tomei um susto ao tocar a campainha. Uma senhora apareceu no portão e perguntou o que eu queria. Com um sorriso nervoso, disse que estava me apresentando para o trabalho. Ela riu e explicou que havia se mudado naquele dia e que já havia trazido todos os seus funcionários. Confusa, fui em frente e expliquei que o angolano havia me contratado. Ah, meu irmão! Ela exclamou, parecendo surpresa. Ela então me contou que havia pedido para ele tomar conta da mansão porque ele estava desempregado, mas que já tinha mandado ele de volta para Angola. Ele bebia, não trabalhava e me dava muita dor de cabeça, disse ela balançando a cabeça com desânimo. Quando eu vi aquilo, não consegui segurar a surpresa. Como assim? Ele não é o dono da mansão? Perguntei, ainda sem acreditar. A senhora riu de leve e respondeu, ele? O dono? Não, querida. Ele não tinha nem dinheiro para voltar para Angola. Fui eu que paguei as passagens dele. Ele só estava aqui tomando conta da casa para mim enquanto eu resolvia uns negócios. Naquele instante, meu chão simplesmente sumiu. Fiquei sem reação. O sangue fugiu do meu rosto. Eu estava me entregando, me envolvendo, achando que estava conquistando uma vida melhor, e o cara era mais pobre do que eu. Tudo aquilo que ele prometia, os presentes, as joias, o futuro brilhante, não passava de palavras vazias. Ele foi embora e nem sequer me pagou o salário. Eu me ferrei, e feio. Voltei para casa em silêncio, pensando em como explicar aquilo para o meu marido. O velho das 3 pernas me passou a perna, literalmente. Que ironia, né? Eu, achando que estava tirando a sorte grande, me vi numa situação que nem nos piores pesadelos eu imaginava. Caí direitinho na conversa dele, acreditando em promessas de uma vida de luxo. E no fim das contas, quem saiu ganhando foi ele, me enganando o tempo todo. Agora, além de estar sem o dinheiro, sem os presentes e sem moral, ainda tinha que encarar o fato de que eu fui usada acreditando em ilusões. Os perfumes caros com certeza eram frutos de contrabando, produtos falsificados, e as joias que me fazia pensar que estava ficando rica não passavam de bijuterias de segunda linha, compradas na Shopee. Velho filho da... Essa foi a história de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Se puderem, ajudem nosso canal dando aquele like, comentem o que acharam dessa história cheia de reviravoltas e se inscrevam para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!